A Fatesa, sempre, na medida do possível, nós procuramos encontrar uma ilustração para a capa que tenha relações com o conteúdo. Então, em todos os livros, nós procuramos sempre fazer isto. E você tem aí na capa do seu livro, provavelmente, ao que tudo indica, seria o túmulo de Jesus. Eu vou ocupar algum tempo para conversar com vocês sobre a capa do livro. Esse túmulo, é claro que no ano 70, todos os judeus deixaram Jerusalém e os palestinos ocupavam a terra. E é claro que os palestinos não tiveram interesse nenhum em demarcar os locais por onde Jesus esteve. A terra ficou lá abandonada até o reinado do Constantino. Constantino começou a reinar em 285 e morreu em 337. Constantino, todos que conhecem a história, sabem que ele era político. E ele, sabendo que havia no Império 6 milhões de cristãos, ele procurou trazer o cristianismo para o lado dele. E acabou transformando o cristianismo na religião oficial do Império. Alguém já disse que Constantino era um homem mundano com cabeça, aparência de cristão, mas na verdade ele tinha apenas uma aparência. Mas a mãe dele, Helena, a história comprova que a mãe dele se converteu e a mãe dele foi uma bênção. O Constantino patrocinou uma viagem dela a Israel. Ela participou lá com uma equipe fazendo escavações e ela procurou, de todas as formas, demarcar os locais por onde Jesus havia passado. Belém, onde ele nasceu, e ela demarcou esse lugar que você vê aqui na capa como sendo o túmulo de Jesus. A Igreja Católica Romana conta uma outra história. Então você tem parente católico, muitos católicos hoje estão estudando Bíblia, estão conhecendo história, e alguém poderá dizer para você que essa capa aí não é verdadeira. Para a Igreja Católica Romana, o lugar onde Jesus morreu não é esse. E quando os católicos vão a Jerusalém, os guias levam os católicos num outro lugar. E esse outro lugar, eles afirmam que esse lugar foi descoberto e nesse lugar encontraram 3 cruzes. Jesus teria sido morto ao lado dos ladrões e sepultado no mesmo lugar. No mesmo lugar onde ele foi morto, ele foi sepultado. Encontraram 3 cruzes no local e, mais tarde, as cruzes foram roubadas. Mas esse lugar, história, a gente não inventa. Nesse lugar já aconteceu tantas tragédias que é difícil a gente entender e também não bate com o relato bíblico. Quer dizer, o relato bíblico diz que José de Arimateia construiu um túmulo para sua família. Ele construiu certamente nesse lugar que era uma chácara na época dele. E José de Arimateia não iria construir um túmulo no lugar onde os romanos faziam a crucificação. Ele construiu um terreno dele. Então, os relatos bíblicos não conferem com a versão da Igreja Católica. Lá, nesse lugar, eles construíram uma basílica, chamada Basílica do Santo Sepulcro.
Esse lugar, no ano 746, foi abalado por um terremoto. Em 841 e 938, sofreu 2 incêndios. Esse lugar foi destruído no ano 1009 e só foi reconstruído no ano de 1048. Então, um lugar onde houveram acontecimentos graves, terremoto, incêndio, destruição, e a gente até pensa que Deus não permitiria que isso acontecesse se ali fosse o lugar do túmulo de Jesus. Então, para nós, o lugar do túmulo é esse que você vê aqui na capa, aí na nossa capa, e um lugar bonito, é um jardim, e esse lugar está preservado. Nunca houve ali incêndio, nunca houve destruição, nunca houve terremoto, nunca ninguém destruiu esse túmulo. E foi o lugar que nós entendemos que Helena demarcou. A Helena, a Igreja Católica Romana a canonizou. Ela é chamada de Santa Helena. Então, quando vocês ouvirem falar em Santa Helena, é a mãe do imperador Constantino. E ela realmente converteu, e eu acredito que Deus a abençoou, e andando, o lugar do nascimento de Jesus, ela demarcou ali, foi construída uma igreja, a Igreja da Natividade. Então, para nós, acreditamos que esse lugar aqui foi onde Jesus foi sepultado. E é um lugar amplo, você entra, um lugar amplo, e esse lugar está preservado. Agora, das grandes religiões, os fundadores das 4 maiores religiões, eu vou mostrar para vocês que o único fundador de uma religião cujo túmulo está aberto, e aqui tem uma plaquinha, essa plaquinha está em inglês, com aqueles dizeres que você tem ali. He is not here for the rice. He it not here. Ele não está aqui. For his rice. Ele ressuscitou. Lá você tem essa plaquinha em inglês. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E dos 4 grandes fundadores de religião, vamos citar o Buda. Buda viveu lá no Nepal. Buda morreu no ano 488 a.C. 488 anos antes de Cristo. O seu túmulo está lacrado. O seu túmulo se encontra em Katmandu, na capital do Nepal. Mas esse túmulo está lacrado. O Confúcio morreu 10 anos depois, em 478. Confúcio era chinês, e nós encontramos o túmulo de Confúcio lá em Teiufu, na China. Maomé é da nossa era. Maomé morreu no ano 636 da nossa era. E 632. Ele nasceu em Meca, mas ele foi sepultado em Medina. Os peregrinos que visitam a Arábia Saudita procuram visitar o túmulo de Maomé em Medina. O túmulo dele está lacrado. O único fundador de uma igreja cujo túmulo está aberto é Jesus, fundador do cristianismo. São as 4 grandes religiões da Terra no momento. O hinduísmo, o islamismo, que é a religião dos muçulmanos, e o cristianismo, que é a nossa religião cristã. Então, o único fundador de uma religião cujo túmulo está aberto é Jesus, e com aquela placa, ele não está aqui, ele ressuscitou. Isto será muito bom para você, você está com o livro,
e alguém poderá perguntar, você sabe explicar. E se um católico disser para você que o lugar não foi este, aí você tem argumentos. Se o lugar que Jesus nasceu, Jesus morreu, esse lugar já passou por tantas intempéries, incêndio, terremoto, destruição, e finalmente a igreja do Santo Sepulcro está lá. Essa que está lá foi construída em 1048. Feita esta comentários sobre a nossa capa, vamos entrar aqui na nossa doutrina, no nosso livro, Soteriologia. Soteriologia. Mas antes de comentar soteriologia, vamos dar uma olhada no nosso panorama. O panorama é uma introdução. E aqui pelo panorama, se você leu, você percebeu que no paraíso, quando Deus criou Adão, nós vemos que Deus tinha prazer em vir ao seu encontro. Havia uma comunhão muito grande entre Deus e Adão e Eva. Então Deus vinha todas as tardes ao encontro da sua criatura. Havia uma comunhão, até que um dia houve um acidente. Se falasse para o Adão, se alguém falasse para o Adão, um anjo, falasse para o Adão em salvação, o Adão, com toda a inteligência que ele tinha, o único até hoje que viveu com a mesma inteligência que o Adão tinha foi Jesus. Jesus pôde usar a sua inteligência 100%. A sua inteligência não foi afetada pelo pecado. Adão, antes de pecar, podia usar a sua inteligência 100%. Hoje se questiona na área da psicologia quantos por cento nós podemos usar da nossa inteligência. Há quem afirme que nós podemos usar até 30%, há quem discorde que nós não conseguimos usar até 70%, 30%, porque a nossa inteligência foi ofuscada, prejudicada pelo pecado. Jesus, como nunca pecou, ele podia usar a sua inteligência 100%, da mesma forma o Adão. Então, se falasse para o Adão de salvação, Adão não ia ter ideia nenhuma do que seria isso. Ideia nenhuma. Mas, assim que aconteceu o pecado, imediatamente, o Adão e Eva passaram a se esconder de Deus. Eles viram que alguma coisa deu errada. E quando Deus veio, na viração do dia, como de costume, Adão e Eva se esconderam. Deus procurou, de todas as formas, tirar deles uma confissão. Deus queria, claro, restaurar suas criaturas, mas não foi possível. O Adão realmente não foi possível. Agora sim, Satanás estava presente ali, é claro. Mas, certamente, juntamente com seus demônios, nós podemos imaginar, ele estava preparado para celebrar uma vitória sobre Deus. Deus criou Adão, mas espiritualmente ele conseguiu matá-lo. O que Satanás não sabia, e felizmente para nós ele não é onisciente, é que Deus já tinha um plano. Esse plano foi elaborado antes da fundação do mundo. E nesse plano, Deus já previa esse incidente que aconteceria lá no Jardim do Éden. E quando Satanás pensou que tinha vencido, a Bíblia diz que Deus fez para o homem e para a mulher veste de pele. Pele. Pele não se tira da árvore. Não é de casca de árvore que se faz pele. A Bíblia não diz Deus matou um cordeiro.
Agora, sabendo da importância do cordeiro, sabendo que esse cordeiro está, e a própria Bíblia diz em Apocalipse, esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, então já estava no projeto de Deus. A salvação viria através da morte de um cordeiro. Esse cordeiro, no plano de Deus, seria Jesus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ali no Éden, Deus procurou trazer o homem ao arrependimento, não foi possível, e Satanás certamente já estava celebrando. Quando Deus matou um cordeiro, o próprio Deus matou um cordeiro, o próprio Deus construiu um altar, o próprio Deus colocou esse cordeiro em cima do altar, e esse cordeiro foi queimado, como milhares de outros cordeiros seriam queimados no altar do holocausto até virar cinzas, Agora Deus, com a pele daquele cordeiro, cobriu Adão. E dali para frente, Deus Pai vai trabalhar nesse projeto. É por isso que eu disse a vocês que no ato do batismo nas águas, é preciso lembrar de Deus Pai. Eu te batizo em nome do Pai. Durante 4.000 anos, Deus trabalhou nesse projeto para trazer o Redentor. E esse Redentor seria Jesus, simbolizado no Antigo Testamento através de um cordeiro. Houve momento na história, especialmente no reinado de Atalia. Atalia era filha de Jezabel e Acabe. Atalia casou-se com o filho de Josafá, que era rei do sul, rei de Judá. O Acabe era rei do norte, de Israel. Atalia depois, quando morreu Josafá, o marido dela assumiu o trono em Jerusalém. O marido dela assumiu o trono. Mas o marido dela morreu pouco depois. Agora Atalia assumiu o trono. Atalia, a filha de Jezabel e Acabe, assentou-se no trono de Davi. Então o reino do sul teve 19 reis e uma rainha. Mas a primeira providência, ela reinou de 841 até 835. Isso você encontra, me parece, capítulo 13 aqui de 1 Reis. Vou marcar aqui para você, que essa história da Atalia vai mostrar que houve momento na história, que aparentemente Deus ia perder. Isso está aqui em 1 Reis, capítulo, vamos achar, Atalia, 1 Reis, é 2 Reis. Segundo Reis, me parece. Se você achar primeiro, o reinado de Atalia. Atalia, capítulo 11 de 2 Reis. Capítulo 11 de 2 Reis. Essa Atalia, a primeira providência dela, ela foi um instrumento de Satanás. A primeira providência, quando ela assumiu o reino, ela mandou matar todos os meninos da descendência de Davi. Mandou matar todos os descendentes de Davi. Deus tinha uma aliança com Davi. Deus havia dito para Davi que da semente dele viria o Redentor. Então Atalia, usada por Satanás, mandou matar todos os meninos da descendência de Davi. Mas uma mulher chamada Joseba, você vai ver aqui, enquanto estava fazendo a matança de todas as crianças, ela conseguiu pegar um menino de um ano, escondeu debaixo da sua roupa, saiu com ele e entregou o menino lá no templo para o sacerdote. Esse menino ficou lá escondido 6 anos. Satanás não é onisciente.
Se ele soubesse que o menino estava escondido lá, ele ia avisar a Thalia. Mas quando Deus esconde, nem Satanás encontra. Quando Deus esconde, nem Satanás encontra. E a Bíblia diz que nós habitamos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Satanás nunca vai encontrar você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse menino ficou escondido 6 anos. O templo estava quase que de frente para o palácio. A Thalia está ali no palácio, o Joás está escondido ali no templo. Mas Satanás não pôde revelar esse segredo. Com 7 anos, ele foi coroado rei. Começou a reinar com 7 anos. Então, nesse momento, do ponto de vista da visão do homem, Deus quase perdeu. E ele prossegue no seu trabalho durante 4.000 anos. O objetivo de Deus Pai era trazer o Redentor. Deus Pai trabalhou nesse projeto para trazer o Redentor. Então, na nossa salvação, Deus Pai tem parte na nossa salvação. 4.000 anos depois, vem Jesus. E Deus Pai havia escolhido João Batista para essa missão, apresentar Jesus ao mundo. Então, lá em João, capítulo 1, verso 29, no primeiro encontro com Jesus, o João Batista o apresenta ao mundo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, iria entrar na fase do trabalho de Jesus. Até 30 anos, ele viveu como todo jovem vivia. Você já conhece a história. Agora, com 30 anos, o cordeiro para o holocausto não podia ter nenhum defeito. E esse cordeiro ficava preso 3 dias antes da Páscoa para observar se havia nele algum defeito. Durante 3 anos, o cordeiro ficava 3 dias em observação. E esses 3 dias falavam dos 3 anos do ministério de Jesus. Durante 3 anos, Satanás procurou de todas as maneiras levar Jesus ao pecado. Mas ele passou no teste. Lá no jardim do Getsêmani, e ele confessou: o príncipe do presente século está chegando. Mas ele nada tem em mim. Se encontrasse um pecado em Jesus, ele teria que morrer pelo seu pecado. Então, agora, na cruz do Calvário, Jesus cumpre a sua missão. E agora sim nós podemos entender aqui agora, o que é a salvação e o porquê da salvação. Você vai encontrar no texto 1. A palavra salvação, em seu estado literal, provém da expressão latina salvare. E agora nós podemos entender o projeto do trabalhar de Deus. E vamos ver aqui no texto 1. Agora aparece aqui a palavra sotéria. Salvação, logia, estudo. Agora é possível entender o porquê da necessidade de um Salvador. E no sentido muito mais profundo, o Salvador, ele é o Salvador da condenação eterna. Então, aqui no texto 1, nós vamos encontrar a origem da palavra sotéria. Foi um termo teológico que foi criado no século XIX, exatamente para ser usado na teologia, quando se falava da doutrina da salvação. E aqui no texto 1, vai ser apresentado o Salvador. O Salvador. Quem é o Salvador? Soter significa libertador.
Então, aqui nós temos a apresentação de Jesus como sendo o Salvador, o Salvador. E agora sim, o homem vai ter um meio de ficar livre do pecado. O pecado se tornou hereditário. Adão passou para toda a raça humana. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Então, agora aqui nós vamos poder entender que no projeto de Deus incluía a vinda desse Salvador. E vamos ler aqui alguns versículos que o Salvador apresentado aqui, esse Salvador aqui não deixa dúvida. Esse Salvador é Jesus. Esse Salvador é Jesus. E nenhum outro nome há a não ser Jesus. Então nós temos aqui o texto 2, o texto 1, vai nos apresentar esse Salvador. E vamos ler aqui, marcando para vocês, João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No texto 1, nós vamos conhecer, considerando que este é um curso básico, e no curso básico poderia ter pessoas que estão começando agora, o texto 1 mostra a necessidade da salvação e apresenta o Salvador. Esse Salvador, então, nós vamos ver aqui alguns versículos. Paulo, escrevendo a Tito, ele apresenta quem é o Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É desta maneira que Jesus é apresentado, como Salvador. A Bíblia não deixa dúvida de que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. E vamos ver aqui o que Pedro disse aos judeus. O que o apóstolo Pedro disse aos judeus no dia do Pentecoste. Aqui ele vai falar para os judeus: seja-vos conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele está falando agora com os judeus, mostrando para os judeus que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. E na sequência nós temos aqui a expressão salvação. Agora, para o judeu, entender e receber Jesus como Salvador ficou meio difícil para os judeus. O Antigo Testamento, quando se falava no Antigo Testamento, falar em salvação, estava se falando em libertação. Quando se falava em salvação, estava se falando em libertação. Isso nós podemos ver começando lá no livro de Êxodo. Em Êxodo, nós vamos ver que Deus, Êxodo capítulo 3, versículo 8. Então, no Antigo Testamento, quando se falava em libertação, era libertação material. Quando se falava em Salvador, estava falando de um libertador. E quando Deus procurou Moisés, ele deixou claro o que ele ia fazer com Israel. Êxodo 3:8, Deus disse o seguinte: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga,
a uma terra que mana leite e mel. Então, Moisés e Arão era reconhecido pelos judeus como sendo um libertador. Então, quando se falava Antigo Testamento libertação, estava se falando em libertação no sentido material. Sentido material. E é por isso que o judeu não teve condição de receber Jesus como sendo o seu Salvador. Ainda aí, em Êxodo, capítulo 3, até o versículo 10, o judeu conhecia bem essa história de salvação. E no versículo 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Para que liberte o meu povo do Egito. Então, era dessa maneira que o judeu via salvação. Salvação para eles era libertação. Nós temos ainda, quando Deus levantou o primeiro juiz, agora Israel está na terra, governado por juízes durante 300 anos. Foram 15 juízes. E toda vez que Deus levantava um juiz, eu vou ler para você o primeiro juiz. O que se diz do primeiro juiz? Depois se dirá isto de todos os 15 juízes que governaram Israel durante cerca de 300 anos. Deus vai levantar aqui o primeiro juiz. E nós vamos ler aqui o que se diz desse juízo. 3:9 de Juízo. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 9. Isso aqui todo judeu conhecia. O que significa libertação? 3:9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou dos filhos de Israel um libertador. E o libertou. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Então, aqui começa o ministério dos juízes. Deus levantou um libertador. Então, para o judeu, quando se falava em libertação, salvação, eles lembravam diretamente de uma libertação física. E quando Jesus começa o seu ministério, a sua fama começou a correr. E, de repente, correu a notícia de que ele faria um pronunciamento. Eu não sei como é que na época a notícia corria tão rápido, porque esse monte está lá em Cafarnaum. Nós estivemos lá nesse monte, é o Monte das Bem-aventuranças. Esse monte está lá na Galileia, não está no sul, está na Galileia. Mas, ao que parece, veio gente de todo Israel, uma grande multidão. A notícia que corria é que esse jovem estava fazendo coisas extraordinárias. Alguém dizia que ele era o Messias, outro dizia que ele era um profeta, mas ajuntou uma grande multidão de gente graúda, sacerdotes, escribas, fariseus, todos queriam ouvi-lo, o seu primeiro pronunciamento, porque se dizia que ele era o Messias. Quando Jesus começa o seu pronunciamento, aqui em Mateus, o grande sonho do judeu, todo judeu tinha esse sonho, ser liberto do jugo romano. O judeu já vinha debaixo de uma escravidão há muitos séculos. O judeu se tornou escravo primeiro de Babilônia, lá no ano 536, começou em 536. Depois o judeu se tornou servo dos medo-persa. Depois o judeu se tornou servo dos gregos. E depois, em 127, no final já do século,
os judeus passaram a ser servos do Império Romano. Então, desde o ano 636 a.C. até o ano 4, quando Jesus nasceu, ano 29, quando ele morreu, os judeus eram submissos aos povos, não tinha liberdade. Então, o sonho deles era ser liberto. Aí correu a notícia de que esse jovem podia ser o Messias. E eles foram conferir. Se fosse o Messias, eles sabiam que eles iam ser libertos. E o sonho deles era essa liberdade. Israel teve o seu último rei, no ano 530. Começou, o último rei Zedequias foi em 586. 586 a.C., Israel perdeu o seu último rei. Zedequias foi levado para o cativeiro. Então, do ano 586 a.C., nesse tempo todo, Israel esteve submisso a um rei. Agora, eles pensaram que se esse jovem fosse o Messias, eles seriam libertos do jugo romano. Mas Jesus começa o seu pronunciamento aqui, e ele começou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram. É tudo que o judeu não queria ouvir, irmão. É tudo que o judeu não queria ouvir. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Ele como que jogou um balde de água fria na cabeça de todos os judeus. Ele escandalizou os políticos, os sacerdotes, estabilizou, ele desestabilizou todo mundo. Apenas as pessoas mais simples, aquelas pessoas que tinham fé, mas os grandes de Israel, todos ficaram escandalizados. Eles estavam sonhando com o libertador. Disseram, estavam falando que Jesus como Salvador. Então, ele estava crendo que seriam libertos do jugo romano. E é claro que, na verdade, Jesus estava certo. Mas isso não passava pela cabeça deles. Jesus estava mostrando que a conquista seria pelo amor. A conquista seria através do amor. E foi oferecendo a segunda face, que o Império Romano acabou caindo, e a igreja chegou até nós. Então, aqui, esse texto, o judeu não tinha condições de aceitá-lo, porque os judeus esperavam por uma salvação, uma libertação material. Agora nós temos aqui o sentido da salvação. Texto 1, depois no texto 2, Salvador, salvação e Salvador. No Novo Testamento, o vocábulo Salvador jamais é aplicado para um ser humano, mas exclusivamente a Deus Pai e a seu Filho Jesus. E a Bíblia não apresenta aqui apenas um Salvador, mas um grande Salvador. Um grande Salvador. Nós temos aqui vários versículos. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Judas vai dizer ao único Salvador, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que o Salvador é Jesus Cristo. E fora dele não há salvação. Fora dele não há salvação. Então, temos que frisar bem esse detalhe sobre a doutrina da salvação. Ela apresenta um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus. E esse Jesus é o poderoso para salvar.
Na sequência, o texto 2, a história da nossa salvação. A nossa salvação tem uma história. E aqui está relatada a história da nossa salvação. Vamos ver como é que nós vamos conduzir essa história. A história da nossa salvação. Vamos começar lendo Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Vamos conhecer bem quem é esse Salvador. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Quem é esse Salvador? 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. A salvação começa pela fé. Então não há salvação sem Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. A fé começa e termina em Jesus. Então, o primeiro ato da salvação é a fé. A fé. Vamos abrir aqui um espaçozinho para falar sobre isto. Tudo começa com a fé. Jesus deixou isso claro falando com Nicodemos. Em João capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos que seria necessário Nicodemos nascer de novo. Necessário é nascer de novo. É claro que Nicodemos não entendeu nada. Ele era apenas um teólogo. Ele era apenas mestre em judaísmo. E ele não entendeu. E perguntou se seria possível entrar no ventre da mãe e tornar a salvar. Jesus disse não. Aí Jesus vai explicar. Quem não nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito. A salvação é pela fé. E Jesus é o autor e consumador da fé. Tudo começa e tudo termina nele. Sem Jesus, nós não vamos adquirir fé. Sabemos que ninguém é salvo pela fé, mas pela graça. Jesus é a graça. Pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Por meio da fé. Sem a fé, ninguém dará o primeiro passo. Agora, como o homem adquire a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando o homem, quem não nascer da água, é claro que Jesus está falando da palavra de Deus. A água é um dos símbolos da palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas quem aplica a palavra, o pregador prega a palavra. Agora, quem aplica a palavra no coração é o Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, o Espírito está com letra maiúscula. Então, a salvação começa pela fé, que é o primeiro ato. O homem está ouvindo a palavra de Deus. Quando o homem está pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pedro estava pregando a palavra de Deus. Cornélio e toda a sua casa não sabia nada do Deus de Pedro. Mas o Pedro estava pregando a palavra e o Espírito Santo liberou para eles a fé salvífica. A fé começa e termina em Jesus. Sem Jesus, você não vai encontrar fé. Então, quando o homem está ouvindo, o Espírito Santo libera para o homem a fé salvífica. Está ao alcance do homem. Num determinado momento, Cornélio creu. Naquele momento, ele tomou posse da fé. E quando o homem toma posse da fé, acontece o segundo ato da salvação. Quando o homem toma posse da fé, acontece o primeiro ato da fé. Então, ouviu, creu, tomou posse. Agora, nesse exato momento, ele vai sentir os seus pecados. Nesse exato momento, ele vai entender que ele é pecador.
e que ele precisa resolver esse problema. E para resolver isso, tem que dizer: arrependei-vos. Então, o segundo ato, depois da fé, é o arrependimento. Arrependimento. Tomou posse, reconheceu que é pecador, sentiu a tristeza pelo pecado, agora vai acontecer a conversão. A conversão. Conversão é fazer meia volta, né? 180 graus. Tem que mudar de direção. Nesse exato momento, o homem é regenerado. Ele nasce de novo. Isso aqui é ato contínuo, não é uma coisa depois da outra. É como que uma bomba que estoura e daquela bomba vai sair várias fagulhas, né? A bomba estourou. Fé, arrependimento, conversão. Agora, então, vem a regeneração com o novo nascimento. Ato contínuo, ato contínuo. O homem é justificado. Justificado. É como se ele nunca tivesse pecado. E ato contínuo. O homem é também adotado. Adoção. Então, fé, arrependimento, conversão, novo nascimento, justificação e adoção. Isso aqui faz parte da doutrina da salvação. Nós vamos, nesse livro, nós vamos tratar de cada um desse assunto. Agora, o que é adoção? Eu já vi muita gente dizer que nós somos salvos pela adoção. Agora, se nós somos salvos pela adoção, não sei o que é regeneração. Quando se fala em adoção, a Bíblia é um contexto. Estudando a Bíblia, nós temos que ter o entendimento que o Novo Testamento foi escrito em grego. Quem dominava o mundo na época eram os romanos. Então, a cultura grego-romana predominava em todo o mundo. A cultura grego-romana. E na cultura grego-romana, não se adotava criança. Normalmente se adotava adultos. E quando se adotava um adulto, esse adulto era colocado na nova família como filho maior. Como filho maior. Adoção. Ele era adotado, mas colocado na família como filho maior. Ele não ia ser filho de segunda categoria. Ele tinha todos os direitos dos demais filhos da família. Isso chama adoção. É o processo pelo qual, através do novo nascimento, Jesus coloca você na sua família, mas como filho maior. Como filho maior. O ladrão foi crente umas 3 horas. Mas morrendo, chegando lá no paraíso, quem que ele encontrou lá? Ele encontrou Davi. Ele encontrou todos os santos do Antigo Testamento. Ele encontrou Isaías, que foi profeta há mais de 60 anos, mas Isaías estava lá. Então, ele chegou lá na condição de filho maior. Não havia um paraísozinho diferente para ele, não. Então, esta é a grande mensagem para a igreja. Na igreja não existe crente de segunda categoria. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus nos trata como filhos maiores, com todos os direitos. Todas as promessas de Deus estão disponibilizadas para todos os seus filhos. Agora tem mais dois itens. A santificação. A santificação é instantânea. Naquele exato momento da conversão, o homem foi santificado. Ele é santo. Naquele exato momento. Mas a santificação é instantânea. Mas ela deve também ser progressiva. A santificação vai crescendo. Instantânea, permanente e progressiva. Então, durante toda a nossa vida, nós estaremos passando por esse processo de santificação. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Então, e da mesma forma, a glorificação. No exato momento do novo nascimento, o homem é glorificado. Agora, a glorificação também é progressiva. E o apóstolo Paulo deixa isso claro lá em 2 Coríntios 3:18.
onde ele diz que refletindo como espelho a glória de Deus. Refletindo como espelho a glória de Deus. Você já tem a glória de Deus, você já foi glorificado. Essa glorificação pode ser vista, refletida. Refletindo a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Hoje você está brilhando mais do que ontem, amanhã você vai brilhar mais do que hoje. Esse é o projeto de Deus. Somos transformados de glória em glória até alcançarmos a imagem perfeita. Isso você tem aqui, Paulo fala disso em Filipenses, e ele fala disso aqui também em 2 Coríntios. Isto faz parte, então, da nossa história, da nossa salvação. 2 Coríntios, e o capítulo 13, o verso 18. A nossa história vai terminar aqui. Transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Qual seria essa mesma imagem? Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Qual imagem? Aquela que você encontra lá em Gênesis capítulo 2. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Foi assim que Adão foi feito. Perfeito, com duas naturezas. O único ser que Deus criou com duas naturezas. Deus tem uma natureza só, Deus é espírito. Todos os anjos têm uma natureza só. Os anjos são seres espirituais. Todos os animais, Deus criou com uma natureza só. Morreu, dissolveu na terra, acabou. Mas eu e você, a semelhança de Adão, fomos criados com duas naturezas. Adão viveria na terra. Ele foi criado perfeito. Ele refletia a glória de Deus. Ele foi criado perfeito. E num determinado momento, ele passaria de uma dimensão material para uma dimensão espiritual. Estaria vivendo eternamente no céu. Mas o Adão acabou fazendo tudo errado. Mas esse processo, Deus não desistiu desse projeto. Ele está trabalhando nesse projeto. Ele quer o homem na sua companhia durante toda a eternidade. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Tudo começa pelo ouvir a palavra. Tudo começa pela fé. Aqui nós temos a doutrina da salvação que vai se abrindo. Então nós estamos bem melhor do que ontem. Mas, no dia do arrebatamento, aqueles que morreram ressuscitarão e nós seremos transformados. Transformados agora com aquela mesma glória, com aquela mesma imagem do Adão, nós viveremos eternamente. Adão perdeu a sua oportunidade, mas Deus está trabalhando na nossa vida. Deus não vai nos perder. Nós estamos trabalhando, esforçando nesse sentido. Então, isso aqui tudo você encontra aqui na doutrina da salvação, no texto 1. Agora, o texto 2, salvação, o que é, já falamos. Agora, vamos aqui, a história da nossa salvação. A história da nossa salvação é composta por 3 capítulos. 3 capítulos. Eu acho Bíblia é importante, é interessante, a Bíblia é bonito. A história da nossa salvação tem 3 capítulos. Primeira, no passado, Deus preparou essa salvação. Deus preparou essa salvação. Então nós temos aqui no capítulo 1, no passado, Deus preparou essa salvação. E essa salvação estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui alguns versículos. Deus, na sua presciência, sabendo que o homem seria criado, pecaria, elaborou um plano de redenção, fundado na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que nos salvou. E pensar que tem gente que está lutando para ser salvo, né?
E pensar que tem gente que está fazendo sacrifício, está fazendo grandes benefícios para ser salvo. Mas aqui está dizendo que Ele nos salvou, que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos dos séculos. Agora o segundo versículo. Como também nos elegeu nele. Você foi eleito. Fosse eleito. E quem elegeu você foi Deus. E pensar que tem gente que gasta milhões aí para se eleger por alguma coisa, né? Nós somos um povo de Deus. Nós fomos eleitos. E foi Ele que nos elegeu. E não foi vocês que me escolheram a mim. Foi eu que escolhi vocês. E essa beleza toda passa às vezes despercebida da gente. E de repente o crente não sabe quem ele é, não sabe o que ele tem, e de repente eu já ouvi um irmão, esse irmão de vez em quando dizia, e ela dá testemunho, igreja pequena, todo mundo dá testemunho, e geralmente aquele irmão dizia, irmão, eu sou um desgraçado, eu não sou nada. E um dia aquela expressão me incomodou. Eu fui conversar com o irmão, o que é desgraçado? É que não tem a graça, não tem a graça. Isso não pode, isso não é cabível para um crente. Isso não é cabível. Então, eu expliquei para ele, acho que ele entendeu, porque nós fomos eleitos por Deus. E fomos eleitos para morar com Ele no céu. Então, aqui, o qual também nos elegeu nele desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos. E agora complica a situação, né? E Ele nos elegeu com um propósito. Qual é o propósito? Para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora então vem a necessidade de andar em amor. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, no passado, esse é o primeiro capítulo da nossa salvação. Deus Pai trabalhou durante 4.000 anos. Deus Pai trabalhou durante 4.000 anos, até que veio Jesus. Agora, o segundo capítulo da nossa salvação. A salvação preparada por Deus, o que você tem que fazer, irmão? Já está preparada por Deus. Deus não está preparando, já está preparada. Então, nós temos que apenas tomar posse dela. Quanto custa? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós estamos vivendo aqui, no momento que nós estamos vivendo neste período do presente. No presente. Esse presente começa na cruz do Calvário. A salvação preparada por Deus está sendo oferecida a todos os homens. A salvação preparada por Deus está sendo oferecida a todos os homens, Então, vamos ver como isto aqui funciona. Quando funciona? Capítulo 2. O capítulo 1, no passado, Deus preparou a salvação. No capítulo 2, no presente, a salvação preparada por Deus está sendo oferecida a todos os homens. E ainda aqui uma advertência do escritor aos Hebreus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Neste segundo capítulo,
a história da nossa salvação, vamos formar conhecimento de que a grande salvação preparada por Deus e consumada na pessoa de Jesus Cristo, o unigênito de Deus, é oferecida a todos os homens, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Se você for calvinista, não me leve a mal. E eu respeito muitos calvinistas, nunca vou criticar calvinista. Mas a maneira que nós entendemos aqui, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós pensamos dessa maneira, que essa graça está disponibilizada hoje para os 7 bilhões e mais de 200 milhões de habitantes. Essa graça está disponibilizada. Porque a graça de Deus se há manifestada, isto é no presente. Porque ele declarou, e chegando-se a Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, neste momento presente, nesse segundo capítulo, a salvação está sendo oferecida a todos os homens. A mesma forma você tem aqui em Marcos. Também Marcos, os 2 capítulos-chave, Jesus manda, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, este é o momento presente da história. A salvação preparada por Deus está sendo oferecida gratuitamente. Agora nós temos aqui, se você entender esta parábola, Mateus capítulo 22, e também está em Lucas capítulo 14, se você entender essa parábola, você vai entender o que está acontecendo no momento. Nós estamos vivendo agora no segundo capítulo da nossa salvação. E nesse segundo capítulo, o Senhor Jesus aqui conta essa parábola. Mateus 22, versículo 1 a 14. Ele está dizendo, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Esse um certo rei, está falando de Deus Pai, que celebrou as bodas do seu filho. O filho aqui é Jesus. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Esses primeiros convidados foram judeus. Esses primeiros convidados foram judeus. Foi estendido a eles o convite. Os servos que levaram a mensagem para os judeus foram os apóstolos, foram os profetas. Mas aqui está escrito que depois enviou convidar para as bodas, e estes não quiseram vir. Não quiseram vir. Depois enviou outros, dizendo, e dizei aos convidados, eis que tenho agora o segundo convite, foi para mim e para você, mano. E Deus, olha, eu estou muito bem com a doutrina do livre-arbítrio, sem nenhuma censura aos calvinistas, mas eu estou muito bem aqui com a doutrina calvinista. Depois enviou outro servo, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Ele não está pedindo ajuda sua, mano. Ele não está pedindo para ver quem vier trazer um pratinho de alguma coisa. Ele está dizendo, eu já preparei a ceia. Ele mesmo preparou. Ele não pediu anjo para ajudar.
Foi ele mesmo. Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois, tudo é dele, irmão, tudo é dele. Aqui na doutrina da salvação, ele não está pedindo ajuda para ninguém. Eis que tenho os meus bois e cevados já mortos. E tudo está pronto, tudo está pronto, tudo está pronto. O que o homem tem que fazer, mano? Apenas aceitar o convite. Tudo já está pronto. Não precisa trazer nada, não precisa pagar nada, não precisa... tudo já está pronto. A graça de Deus será manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Esse é o segundo capítulo da história. Porém, eles não fazendo caso. O importante aqui é que ele mandou convite. E ele não mandou oficial de justiça, ele não mandou intimação, mandou convite. O rei teria poder, irmão. Se ele quisesse trazer a força, ele trazia toda a força. Se ele quisesse mandar o exército buscar, mandaria. Mas ele mandou convites. Convite, você aceita ou você recusa. Esse convite, ele diz, está tudo pronto. Eu já preparei tudo. Você não precisa pagar nada. O que eu tenho que levar? Nada. Quanto eu vou pagar? Nada. Já tudo está preparado. Essa é a nossa salvação. Deus fez tudo. Nós entramos, com o que nós entramos? Somos convidados. Agora, convite, a gente aceita ou não aceita? Felizmente, eu aceitei e você aceitou. Então, para nós que aceitamos, este é o segundo capítulo da história da nossa salvação. A graça de Deus está manifestada. A mesa está pronta. Tudo que o homem precisava, Deus colocou nessa mesa. Ele é rei. Ele não pediu nada para ninguém. Ele fez tudo sozinho. Você é o convidado. Agora, a história da nossa salvação, esse segundo capítulo, terá um final. Então, vamos dar uma olhada aqui. O seu filho, o rei é Deus Pai, o seu filho é Jesus. Foi o rei quem preparou a festa, meu jantar preparado, meus bois, tudo pronto. Observa que ele preparou tudo sozinho. E só usou o que era seu, meu jantar, meus bois cevados, e tudo já pronto. Não pediu nada a ninguém, irmão. Mesmo assim, o homem tem a tendência de querer ajudar na salvação da sua alma. Porém, o banquete da salvação foi preparado por Deus sem auxílio de ninguém. Ele enviou convites. O rei, embora pudesse, como rei, não fez convocação obrigatória. Não ordenou aos seus súditos fossem levados à força. Ele enviou convites, deixando claro o seu desejo de que as pessoas viessem voluntariamente. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele não enviou soldados com ordem expressa de trazer a qualquer custo. A ordem é não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A parábola da vinha de Mateus 21 a 16, era para trabalhar, nesta parábola do capítulo 20, os convidados eram chamados para trabalhar na vinha. Ele saiu na primeira hora do dia, depois saiu na terceira hora. Os trabalhadores estavam sendo chamados para trabalhar na vinha. Agora, essa do capítulo 22, é para sentar à mesa.
porque tudo já está preparado pelo rei. Vamos entrar aqui na lição 2, a chamada dos gentios. O segundo convite, os gentios são chamados. Um estranho na festa. Eu vou direto aqui para... Olha, esse livro aí está bem, apresenta muita matéria para você. E é claro que o propósito nosso não é passar tudo que está aqui para você. Mas eu já vou entrar aqui na reta final. Então, tudo isso aqui do texto 1, se você leu, vai ajudar você. E o apóstolo Paulo diz que, pelo fato de nós sermos salvos, não devemos nos gloriar contra os judeus. Mas vamos entrar aqui. Você tem a história desse homem que estava sem veste nupcial, mas nós não vamos falar do estranho na festa. Eu vou falar do capítulo final, o terceiro capítulo da nossa história. Terceiro capítulo da nossa história. São três momentos. A história da nossa salvação foi contada em 3 capítulos. Então, aqui, o fim do segundo capítulo. O texto 3 vai falar do fim do segundo capítulo. O segundo capítulo começou na cruz do Calvário, ano 29. Ali começou o segundo capítulo, na cruz do Calvário, ano 29. Esse capítulo já dura mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. E como será o término desse capítulo? Como será o término desse capítulo? É o que nós estamos vendo aqui no texto, nesse texto aqui, 3. O segundo capítulo da história da salvação terminará de ser escrito à meia-noite do dia da graça. Esse terceiro capítulo, esse segundo capítulo vai terminar à meia-noite do dia da graça. A palavra dia é usada de diversas formas. A palavra dia é usada para um período de 24 horas. Um dia. O dia completo, para o judeu, começava às 18 horas no nosso horário, começava ali, a noite precedia o dia. Então, o judeu dividia a noite em 4 períodos. Das 18 às 21, a primeira vigília, depois de 21 à meia-noite, segunda vigília, meia-noite às 3 da madrugada, terceira vigília, das 3 da manhã às 6 horas da manhã para nós, terminava a noite. Agora o judeu começa o dia, 0 hora, 6 horas da manhã para nós. Jesus foi preso na hora terceira, 9 horas da manhã ele foi crucificado. Jesus morreu na hora nona, 3 horas da tarde. O dia para o judeu termina às 18 horas no nosso horário. Mas o Senhor Jesus aqui, na parábola das virgens, ele vai usar o dia da forma contada pelos romanos. Então aqui, dia, a Bíblia usa de diversas formas. 24 horas é um dia. Mas tem dia de 24 horas que é diferente dos outros. Lá em Israel também tinha. O dia da expiação, 24 horas, mas parava tudo. Era feriado nacional. Nós temos aqui também dia de 24 horas, que é diferente dos outros. 7 de setembro, se cair numa segunda-feira, é um dia de 24 horas, mas é diferente. 15 de novembro, é diferente. Dia pode simbolizar um período de 24 horas com dois objetivos. Um dia comum ou um dia especial. Dia pode simbolizar um tempo longo. Pode ser curto ou muito longo. E aqui nós estamos falando do dia da graça. O segundo capítulo está sendo escrito no dia da graça. O dia da graça começou na cruz do Calvário. Já dura mais de 2.000 anos. E o dia da graça vai terminar, como todo dia termina, no horário romano, às 24 horas. Jesus, na parábola das virgens, ele usou o horário romano. À meia-noite, ouviu-se um clamor. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Estava terminando o dia da graça. O dia da graça começou na cruz do Calvário e vai terminar no arrebatamento.
O segundo capítulo da história da nossa salvação vai terminar à meia-noite do dia da graça. As virgens loucas foram comprar azeite. Se elas compraram, se elas não compraram, é pura especulação. O certo é que elas voltaram. E voltando, elas clamaram. Elas foram ouvidas, o clamor delas foi ouvido. Mas o clamor não pôde ser aceito, porque já havia terminado o dia da graça. Já havia começado o grande e terrível dia do Senhor. Agora, todo o privilégio que elas tiveram até a meia-noite do dia da graça, agora mudou todo o sistema. E Deus não pôde atendê-las. Então, assim terminará o segundo capítulo da nossa história. E o texto 4 vai nos falar a história da nossa salvação, terceiro capítulo. Então, nós estamos no segundo capítulo. A qualquer momento terminará o segundo capítulo, mas a história da salvação não terminou ainda. Ainda tem o terceiro capítulo. No futuro, aqueles que aceitaram a salvação estarão para sempre com o Senhor. O propósito de Deus, desde a fundação do mundo, elaborando seu plano de redenção, era não apenas o de salvar o homem, mas também fazê-lo retornar ao seu estado natural, original, pois ele fora criado para viver em companhia e na comunhão com Deus, provido de vida eterna. Esse foi o projeto de Deus com o homem. Deus fez o homem para viver com ele na eternidade. Esse é o terceiro capítulo da nossa história. Esta salvação terá como capítulo final a glorificação, pela qual será restaurada no homem, isso eu já adiantei para vocês, de forma perfeita e absoluta, a sua imagem e semelhança. Pois o Senhor, na sua vinda, diz o apóstolo Paulo, transformará. Esse é o terceiro capítulo da nossa história. Transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então a nossa história não termina com a morte física. Ainda tem um capítulo para ser vivido. E Paulo ensinou assim, mostrando aqui o primeiro homem da terra, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é corruptível é o meu corpo e o seu. Eu já tive muito cabelo. Eu tinha um tupete, né? Naquela época, a gente penteava o cabelo, puxava o tupete para frente. Quando a gente chegava na esquina, o tupete chegava na frente. Agora, aqui está dizendo que convém que isso que é corruptível. Primeiro o homem da terra é terreno, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória, o único inimigo, a morte. Portanto, o terceiro capítulo da história da salvação fala de um tempo futuro que poderá ter início a qualquer momento, quando se fizer ouvir aí vem o esposo. Agora, nesse dia, as virgens loucas
estarão em maus lençóis, né? Vamos concluir aqui mostrando o que o Paulo disse, como vai acontecer isto. O apóstolo Paulo explica isto aqui em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ele vai dizer aqui no capítulo 8, começando aqui no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A mesma criatura será libertada da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora o Paulo vai dizer da nossa situação agora. Porque sabemos que toda criatura geme. Pronto, nós estamos no meio. Tome cautela em função do vírus aí. Não, eu sou crente, sou filho de Deus. Não, Paulo está dizendo aqui, você é filho de Deus, mas ele está dizendo aqui. Sabemos que toda a criação geme. Toda a criação, inclusive os animais. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela. O vírus não contamina só os filhos lá de fora, não. Não só ela, mas o Paulo vai dizer aqui, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Aqui está falando do crente salvo. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Estamos livres, né? Não, Paulo está dizendo que não. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos. Também gememos. Em nós mesmos. Mas nós temos uma esperança, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Você tem a redenção espiritual. Se você tiver a felicidade que eu não estou querendo ter, de morrer essa noite, você tem a redenção espiritual. A sua alma e o seu espírito vão para o paraíso. Mas o seu corpo desce para a sepultura. Seu corpo desce para a sepultura. E o Paulo diz, nós mesmos que temos a redenção do Espírito, também já vemos. Então, nós estamos sujeitos às mesmas intempéries, porque nós temos a redenção da alma e do Espírito, mas a redenção do corpo ainda não. O nosso corpo está sujeito a todas as intempéries. Se morrer, o nosso corpo vai ser dissolvido na terra, igualzinho os demais. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar quando será a diferença. Quando será a diferença? Ele vai dizer que, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. A terra terá que devolver esse corpo. O mar terá que devolver esse corpo. Esse corpo terá a sua redenção. E o espírito e a alma virão ao seu encontro. E o homem voltará a ser tal como Deus o fez, conforme a nossa imagem e semelhança. A imagem é moral. A semelhança está no fato de que Deus é trino. Façamos o homem à nossa imagem. Ele fez o homem com o corpo, uma alma e um espírito. E essa redenção do corpo acontecerá a qualquer momento no dia do arrebatamento da igreja. Espírito e alma estarão juntamente com o seu corpo e nós teremos toda uma eternidade para estar com Deus. Estamos começando hoje
a matéria Doutrina da Salvação. Você ainda tem pela frente 8 lições. E certamente, muita coisa que você já sabe, você vai rever. E alguma coisa que porventura você não saiba, você vai poder aprender. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Estamos chegando ao término da nossa lição. E se alguém tiver assunto a tratar com a Cida, ela chegou. E se Jesus não vier, eu prometo que na próxima quinta-feira estarei com vocês. Não tenho projeto para morrer e, segundo eu penso, eu ainda vou viver pelo menos mais. Se Jesus não vier, mais uns 20 anos para mim está bom. Também não precisa desejar muito, né? Meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor.